Outra diz assim, a reta S passa por A, que é o ponto 2 menos 1, e pelo ponto médio de BC, sendo o B 0 e menos 1 e o C menos 3 e 2. Escreva uma equação geral de S. E depois ele pergunta se a reta S passa pela origem e pelo ponto menos 7 e 3. Beleza? Quase lembrando as coisas lá do primeiro ano. Bora montar essa reta. Então a reta S, tá aqui a reta S. Reta S. Ela passa pelo ponto A, tem coordenadas 2 e menos 1, e passa por um ponto médio de BC. Então tem uma outra reta bem aqui, que é uma reta BC, sendo que o ponto B tem coordenadas 0 e menos 1, e o ponto C tem coordenadas menos 3 e 2. E o ponto médio deles passa na reta S. Temos que descobrir o ponto médio primeiro, né? Bom, ponto médio a gente já viu, é a média das coordenadas. Então, a coordenada x do ponto médio, eu preciso tirar a média das coordenadas x. Então, 0 menos 3 sobre 2. Tá? Se precisar, reveja essa aula de ponto médio aqui no card. Então, aqui eu descubro que deu menos 3 meios. E a coordenada y do ponto médio? Faço a média das coordenadas y. Então, menos 1 mais 2 dá 1 sobre 2. Então, essas daqui são as coordenadas do ponto médio. Deixa eu colocar aqui. Para x é menos 3 meios e para y é meio. Tranquilo? Então, agora a gente vai jogar no determinante. Temos dois pontos, o A e o M. O A, 2 menos 1, completa com 1. O M, menos 3 meios, meio, completa com 1. E o genérico, x, y e 1. Você sabe que eu vou igualar a zero, mas para resolver, eu completo com as duas primeiras colunas. Bora lá, para essa diversão. 2 vezes 1, 2 vezes meio vezes 1, 2 vezes meio dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes x dá menos x. 1 vezes menos 3 meios vezes y vai dar menos 3y sobre 2. E agora eu inverto. 1 vezes meio vezes x dá x sobre 2, só que eu tenho que inverter o sinal. Então dá menos x sobre 2. 2 vezes 1 vezes y dá 2y, inverte o sinal. Menos 1 vezes menos 3 meios vezes 1 vai dar 3 meios, mas eu inverto o sinal de novo. Junto tudo e igual a zero. Menos x sobre 2, menos 2y, menos 3 sobre 2, mais 1, menos x, menos 3y sobre 2, igual a zero. Para ficar mais bonitinho, bora multiplicar tudo por 2. Que aí fica menos x, menos 4y, menos 3, mais 2, menos 2x, menos 3y, igual a zero. E junto, quem tem a mesma cara. Então, menos x daqui de trás, daqui do início, com menos 2x lá de trás, dá menos 3x. Junta todo mundo que tem y, menos 7y, menos 1, igual a zero. Então, a reta, como é que está chamando a reta? Reta S. A reta S, multiplicando por menos 1 para o x poder ficar positivo, né? Não é uma regra, tá? Mas é bom. Joia, né? Fechamos a equação da reta S. Ele pergunta se essa reta passa pela origem. E também pergunta se passa pelo ponto menos 7 e 3. Bom,
todos os pontos da reta têm que seguir essa lei. Então, bora ver a origem dos espaços, ou seja, a coordenada 0 e 0. Trocando lá, onde tiver x eu coloco 0, onde tiver y eu coloco 0. E isso tem que dar 0. 3 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0, mais 1 igual a 0. Ó, de um lado deu 1. E 1 não é igual a 0, é diferente. Então não passa pela origem dos espaços. Ele pergunta se passa pelo ponto menos 7 e 3. Bom, o ponto menos 7 e 3. Vamos substituir. Onde tiver x eu coloco menos 7. E onde tiver y, eu coloco 3. Então, 3 vezes menos 7 dá menos 21. Mais 21. Mais 1 igual a 0. De um lado, cortou menos 21 com 21, sobrou 1. 1 é diferente de 0, também não passa. O menos 7 e 3 não passa lá. Tranquilo? Essa seria a ideia. Bom, a gente pode analisar também, dentro dessa equação, ou perdão, dessa reta, o que nós chamamos de coeficiente angular. De duas formas. Primeiro, a partir da inclinação que ela tem. Que no caso, ó, agora no gráfico nós temos esse tipo de inclinação. Ó. Numa primeira situação, o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas é um ângulo agudo. Então, nós temos uma fórmula que é a seguinte, vamos chamar o coeficiente angular de m. Vai ser igual à tangente desse ângulo. Muito bem? Então, quando esse ângulo é agudo, a tangente vai ser maior que 0, porque a tangente de um ângulo, lembra do ano passado, é positiva. Então, o coeficiente angular vai ser positivo. Só que acontece também do ângulo ser obtuso, ou seja, ele ser maior que 90 graus. E nesse caso, a tangente, você lembra que dá negativo. Então, o coeficiente angular vai dar negativo. Lembra disso? Foi maior que 90, o coeficiente angular vai ser negativo. Nós temos também que quando alfa for 90 graus, bom, aí nesse caso não é possível definir o coeficiente angular, porque tangente de 90, você lembra que ele não existe, certo? Então não tem como definir. Mas quando esse alfa for 0 graus, ou seja, ele for paralelo ao eixo das abscissas, a tangente de 0 é 0, ou seja, o coeficiente angular vai ser 0. É tudo por essa equação. Se você calcular a tangente desse ângulo, você tem o coeficiente angular. Quer ver? A gente vai ver num exercício. Mas também eu posso calcular o coeficiente angular a partir de dois pontos. Se eu tenho os pontos A de coordenadas x, a, y, a e B de coordenadas x, b, y, b, bora ver como é que eu vejo. Eu sei que o M vai ser a tangente no caso lá desse ângulo alfa. Bom, tangentes, segundo o nosso primeiro ano e revisado no segundo, tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu for ver o cateto oposto desse ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Perdão. O cateto oposto é isso aqui, que se você for perceber é a diferença entre as coordenadas YB e YA. E o cateto adjacente é esse lado aqui, que é a diferença entre as coordenadas XB e XA. Nessa ordem, tá? Muito bem? Então, eu posso colocar desse jeito. O coeficiente angular nada mais é do que uma variação das coordenadas Y sobre a variação das coordenadas X. Sempre assim, Y em cima e X embaixo. Não tem como errar. Se você pegar a variação entre as duas coordenadas, você consegue calcular o coeficiente. Muito bem. Nós temos também o que nós chamamos de equação reduzida.